Bom dia. Bem, senhores, hoje começamos um pouquinho mais cedo, que bom. Vamos aproveitar bem o nosso tempo, porque estamos ainda em débito com a aula passada que não terminamos, né? Mas nós vamos prosseguir assim. Eu tenho uma programação, né, que eu preparei junto com o Fred para esse semestre, mas a gente vai caminhar à medida que a gente conseguir, tentando entender o texto, e, se necessário, a gente vai pulando algumas coisas no meio ou lá no final que não sejam tão relevantes, né? Eu vou ficar mais aqui, eu consigo ver todo mundo. Bom, eu comentei na semana passada, nosso projeto esse ano, ou pelo menos esse semestre, é fazer uma coisa diferente. Então, vocês estão vendo que não tem computador hoje, não tem a tela ligada lá. Vocês já receberam papelzinho e caneta semana passada, não vou trazer todas as vezes, né? Porque eu acho que é uma sala para adultos, vocês podem trazer o próprio caderno e a própria caneta. Mas a minha insistência é para que vocês anotem. Nós estamos perdendo esse hábito, né, de anotar, de escrever. E por que isso é importante? Porque quando você fica apenas sentado, passivamente escutando, dizem as estatísticas por aí que você retém muito pouco, né? Alguns falam de 10%, 20%. Eu não sei de onde é que eles tiram essa estatística. Não sei se alguém já fez algum teste. Mas é pouco, muito pouco, né? Você não vai lembrar daqui a 5 minutos que eu acabei de falar, porque você está só escutando passivamente. Quando existe uma interação visual, que a gente tem usado bastante, eu sou um professor há algumas décadas, sempre usei recursos visuais, porque isso ajuda a fixar, né? Então você aumenta esse grau de absorção, porque vocês também estão vendo. Passa, vamos supor, a ser uns 20% ou 30%, então melhora dos 10% inicial. Mas quando você escreve o que você está ouvindo e olhando, você aumenta significativamente esse percentual. Porque você está interagindo com o conteúdo. Você está não só copiando, mas interagindo. Quanto mais você interagir, ou seja, você anota do seu jeito, anota o que você achar importante, daí você vai gravar mais. Certo? Então, para forçar vocês a anotarem, eu optei esse semestre por não fazer os slides tradicionais e nós conversarmos um pouco mais. Vamos ver se vai funcionar e vocês vão fazer uma avaliação disso depois no final, ver se acharam bom, se preferem só voltar aos slides, não tem problema, né? Mas vamos tentar essa reversão cultural de não dependermos mais só de fotografar o slide lá e dizer aprendi, e de tentar fazer essa interação de escrita, de conversa, né? Se você participar também, der sua opinião, tirar suas dúvidas, você vai aprender mais, né? Aqui é uma sala de razoável tamanho, né? Então essa interação ela é um pouquinho mais complicada para dar espaço para que todos falem, né? Então, quando fizer uma observação, faça, sempre vai ser recebida com alegria, mas procure não monopolizar o discurso, né? Ou seja, faça uma interação mais rápida, uma conversa um pouquinho mais rápida, para dar oportunidade e tempo de respondermos e outros interagirem também. Mas eu gostaria realmente de ver a participação de vocês e eu vou provocar vocês com perguntas, gerando essa interação também na nossa análise do texto, né? Então, hoje, nós vamos começar terminando a aula passada, que ainda faltava falar sobre a mensagem de Gênesis. E depois nós vamos cair no texto em si, tá? Vocês devem ter recebido, na verdade eu não conferi, o Ciro disse que ia colocar lá no aplicativo os slides, PDF com os slides da semana passada, ou no grupo da igreja, mas eu não vi realmente estão lá. Vocês chegaram a receber? Alguém conferiu? Ninguém teve os slides? Temos que cobrar aí do Ciro. Não? Ninguém viu, mas alguém conseguiu
tocar no PDF? Não. Então, ele não existe ainda, mas vocês podem receber depois aquele PDF lá, que deveria já estar disponível, né? Já desde a semana passada. Finalzinho lá, tinha a parte, depois daqueles quadros de estrutura de Gênesis, nós tínhamos uma parte ali sobre a mensagem de Gênesis, né? A mensagem do livro como um todo. Eu acho importante nós pensarmos no livro como um todo, para daí sim passarmos para o nosso mergulho capítulo a capítulo. Por que Gênesis é um livro importante? Eu sou suspeito, né? Porque eu já preguei aqui e disse que Deuteronômio é o livro mais importante do Antigo Testamento. Então, agora, se eu falar que Gênesis é o mais importante, vai ficar difícil, né? Mas se não é o mais importante, é o segundo, né? Ou vai depender do autor, de quem você consulta, né? Mas por que Gênesis é um livro tão importante? Porque ele fala do começo. Ele explica o começo da história. Não adianta você ler os últimos capítulos de um livro se você não tiver lido o começo, porque você não sabe. Aí você descobre lá nas últimas páginas que foi o mordomo que matou a vítima. Mas quem era a vítima? Quem é o mordomo? Onde estão situados? Você não sabe qual é a história, então não adianta saber a resolução. Você precisa ter uma compreensão do que está acontecendo, para depois você pode até pular para o final. E o Gênesis, ele dá essa compreensão. Como eu falei antes, se você não leu o Gênesis, ou não tiver pelo menos um resumo dele, você não vai entender a história da Bíblia. Por quê? Vou fazer vocês pensarem um pouquinho. Por que eu não consigo entender a história da Bíblia? Por que eu não consigo entender o Novo Testamento se não existisse Gênesis? Por causa da origem, por causa da queda, né? Por que isso é importante? Exatamente, né? Paulo vai explicar lá isso em Romanos 5, que pelo primeiro Adão veio a morte, e pelo segundo Adão perfeito, Jesus, veio a vida, a ressurreição. Mas se eu não conheço quem é Adão, eu vou perguntar, mas quem é esse Adão? Como que a morte entrou? Como aconteceu a queda? O que tinha antes da queda? Essas perguntas ficariam no ar e ficaria todo mundo filosofando para saber o que aconteceu. É a grande questão do Evangelho, que muitas vezes as igrejas elas se enganam, porque elas ficam apenas dizendo para você pregar o Evangelho da salvação. E esquecem de dizer para você como pregar esse Evangelho. Porque o Evangelho não consta apenas da parte da graça. O Evangelho precisa explicar a parte da queda também. É a grande pergunta que algumas vezes já fizeram. Não sei se você já percebeu, mas eu já tinha visto isso até em muro pichado aqui na ilha, décadas atrás. Né? Alguém pichou lá, Jesus salva. E daí picharam embaixo. Do quê? Não é isso? Qual a importância de você pregar que Jesus salva, que Jesus é a redenção, se a pessoa diz, mas eu estou bem na minha vida. Eu não tenho necessidade de nada mais. Eu não preciso ser salvo. Então a primeira coisa que você precisa pregar, quando você vai pregar o Evangelho, é explicar que houve essa queda. E explicar a origem. Explicar que nós fomos criados para uma coisa muito melhor. Se você está satisfeito com essa vidinha que você leva, você não tem ideia do que é viver na presença de Deus. Que é uma coisa muito mais intensa e muito melhor do que a vida normal que nós temos, que é quebrada, que é frágil. E que pode ter alegrias, pode ter momentos de prazer também, por causa da graça de Deus. Mas não foi essa a vida que Deus projetou. Então nós precisamos entender essa origem. E a origem está lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Que são dois capítulos importantíssimos da Bíblia. Por isso que nós vamos analisá-los com mais calma. Depois tem outro capítulo importantíssimo, que é o da queda, capítulo 3. Então esses 3 capítulos de Gênesis, eles são fundamentais para você
entender a Bíblia. Entender o que está acontecendo. Depois vai ter outras coisas importantes, do 4 até o 11, que acontece assim, mas que dá até para você omitir ou jogar tudo num saquinho menor, que vai falar que o pecado se desenvolveu. E daí, lá no capítulo 12, acontece um outro ponto muito importante, não é isso? O que acontece lá? Surge o Abraão, né? Abraão ele por iniciativa própria, ele disse, eu quero servir um Deus diferente, e eu agora vou criar uma religião. É isso? Não foi, né? Então nós vamos ver depois, quando chegar lá no capítulo 12, e vocês já sabem, né, que foi uma iniciativa do próprio Deus. Deus chamou Abraão, que era o idólatra, vivia lá na Babilônia, e ele pegou esse velhinho de 75 anos, estava na melhor idade, né? Junto com uma esposa, os dois não tinham filhos, eram estéreis, sem muitas condições, já tinha, assim, de reproduzir-se, né? Praticamente nenhuma condição. Não havia nem possibilidades de fazer diferente, eles podiam adotar, né? Então ele veio com o sobrinho Ló, provavelmente já pensando que esse vai ser o meu futuro herdeiro, mas estou adiantando a história aí. E ele saiu. A partir dali, a gente vai ver do capítulo 12, Deus começa a colocar em ação o seu plano. Como é que a gente chama esse plano? Plano da redenção. É isso? Então, nós estamos em Gênesis ainda, e nós já vimos ali a criação, a queda e a redenção. E essa redenção que vai começar efetivamente lá no capítulo 12, ela vai se estender até o Novo Testamento, quando tem realmente a efetiva reconciliação por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e depois até o Apocalipse, quando Jesus volta para efetivar a consumação, o final de todas as coisas. Então nós precisamos de Gênesis, um dos Evangelhos e o Apocalipse. O resto é comentário. É um bom comentário, né? Vale a pena ler toda a Bíblia. Mas é importante você entender esse papel de Gênesis. E por que Gênesis também era importante, assim como é importante para a igreja hoje, era importante para Israel? Moisés estava contando essa história toda para o povo de Israel, não é isso? Por que vocês acham que é importante? Por que Israel precisava saber dessas coisas? Então, eles precisavam relembrar porque foram um povo escolhido, né? Porque já tinham passado 400 anos lá no Egito, e Moisés, então, os libertou. A gente vai ver isso lá em Êxodo só, em outro curso. Mas eles precisavam relembrar por que eles foram escolhidos. O que eles eram como povo. Eles têm um propósito? Eles têm uma origem? Né? Qual é o papel deles na fila do pão? Né? Não gostei dessa expressão, de vez em quando estou usando. O que está acontecendo? Não é isso que todo mundo quer saber? Para que eu existo? Para que você serve? Diz o título de um livro que eu conheço. Né? Nós queremos saber para que nós servimos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade. E Gênesis vai falar isso para nós, assim como também vai falar para Israel. Porque vai identificar Israel como esse povo escolhido, eleito com uma missão. E a gente vai ver na história deles, ao longo da Bíblia, que eles não entenderam muito a missão e muitas vezes se desviaram dessa missão. Um pouco parecido com a igreja também. Mas existe uma missão. Então Gênesis é importante por causa disso e pelo fato de que Deus então entra em aliança com esse povo escolhido. A partir dos patriarcas, como a gente vai estudar esse semestre, Deus faz uma aliança. Ele estabelece um relacionamento muito mais íntimo. Não apenas como Deus criador, mas como Deus relacional, Deus que quer estar presente, que quer interferir e agir na vida do seu povo. Deus que quer que seu povo esteja obedecendo aos seus mandamentos e vivendo na presença dele. Há uma aliança que, a partir, nós vamos ver isso mais tarde, mas é bom você já ter essa visão geral, a partir do capítulo 12, começa a se configurar
com 3 temas principais, que são falados para Abraão, para Isaac e para Jacó. É o tema da descendência, né, que foi prometido para Abraão. O que mais que é prometido para Abraão? Lá no primeiro versículo, lá do 12. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, terra, descendência, terra. E o que mais Deus prometeu? Ele falou de fazer um nome grande, né? E falou de abençoar. Abençoar Abraão, né? E complementou ainda lá no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esses são os 3 temas que vão aparecer em todas as alianças ali do livro de Gênesis, a partir de Abraão, e que vão se confirmar ao longo do Antigo Testamento, porque Deus vai criar a partir de Abraão um povo, e a gente vê que isso se cumpre. No final de Gênesis nós chegamos lá com uma família com 70 pessoas indo para o Egito. E no começo de Êxodo essa família se multiplicou e virou um povo. Então essa promessa foi cumprida. Foi cumprida em Israel, e foi cumprida nos ismaelitas, e foi cumprida nos edomitas e tantos outros povos que se originaram da semente de Abraão. Abraão é literalmente o pai de muitas nações, como Deus prometeu que ele seria. Ele é o pai das 3 maiores religiões do planeta. Ele é o pai de muitas e muitas nações e povos desse planeta. Incrível, né? A partir de um homem, Deus fez tanta coisa. E então Deus faz esse chamado, a descendência resolvida. A descendência vai ser um tema muito precioso. Ali no livro de Gênesis, nós vamos ver isso, como essa narrativa de Gênesis está preocupada com a questão dessa promessa. Ela se cumpre, a gente vê lá no final do livro. Mas no livro todo há uma tensão. Será que vai? Será que não vai? Abraão e Sara, a primeira informação que a gente recebe, antes de Abraão receber a promessa, já é que a Sara era estéril, no capítulo 11. Então a gente já começa com essa dúvida. Mas como que ele vai fazer uma grande descendência se eles não têm filhos? Não é? E o drama vai continuando com as outras matriarcas, com os vários empecilhos que vão aparecendo para que eles não consigam gerar esse filho da promessa, inclusive as ajudinhas de Abraão. E nós vamos ver tudo isso. O tema, toda a narrativa de Gênesis está focada nessa questão de conseguir gerar essa descendência. Mas a terra ela vai ser resolvida depois. Né? Ela é o foco mais do livro de Números e de Deuteronômio, quando eles chegam à frente da terra, e eles começam a pensar na vida que vai ser vivida lá na terra. Essa questão da bênção de Deus, ela é teologicamente mais importante até do que essa questão da descendência, da semente. A descendência é uma questão resolvível pela geração de filhos, ela é uma questão que acontece, se preocupa a narrativa, mas a questão da bênção, ela vai percorrer a Bíblia toda. E a gente percebe que Gênesis também está preocupado com a bênção. Essa palavrinha, tanto como verbo, como substantivo, ela ocorre 88 vezes no livro. Isso não é pouco. É um livro marcado pela ênfase na bênção, uma bênção de Deus. E a gente percebe nessa narrativa, especialmente ali já no começo, onde a gente vai focar, essa narrativa nos capítulos de 1 a 11, como nós vimos semana passada, o livro de Gênesis divide-se em 2 grandes partes. A história universal, de 1 a 11, e a história da redenção, que começa do 12 até o 50. Não é isso? E daí desse 1 ao 11 a gente percebe que Deus começa, como a gente vai ver hoje, abençoando a humanidade, os animais, ele abençoa toda a criação, lá no capítulo 1. E ele diz, sejam felizes, frutifiquem, multipliquem-se. E o que acontece? No capítulo 3, o homem reage com revolta, acontece a queda. Mas ali no capítulo 3 mesmo, Deus estabelece o juízo pela ação errada do homem e promete nova bênção. Nós vamos ver lá no
Você já conhece o proto-evangelho lá no 3,15. Ele promete a bênção da reconciliação. Um dia as coisas serão acertadas por aquele filho da mulher que vai nascer. Mas o que acontece daí? No capítulo 4 até o 11 a gente vê que o pecado vai continuar a se expandir. E ali pelo capítulo 6 tem uma história bem conhecida, para quem cresceu na escola dominical, que é, do 6 ao 9, a história do dilúvio. Então, o pecado se espalha novamente e Deus manda o dilúvio como juízo. E quando Noé sai da arca, Deus estabelece nova aliança, reafirma sua aliança e abençoa novamente a humanidade. Aí a humanidade se espalha ali pela região, passa o capítulo 10, que mostra várias nações que se formam na sociedade, no planeta. E lá no capítulo 11, essas nações se juntam para se revoltar novamente contra Deus e fazem a Torre de Babel, para dizer, nós chegaremos até o céu e nós vamos lá agora assumir esse papel. E novamente Deus traz juízo. E daí a bênção vai aparecer quando? Lá com Abraão, no capítulo 12. Agora uma bênção que é específica para uma pessoa da qual ele vai formar um povo, mas que também se estende a toda a humanidade, porque como ele falou lá no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, observe o padrão aqui do 1 até o 11, já contando com o comecinho do 12. Deus abençoa, o homem se revolta. Deus pune, Deus abençoa, o homem se revolta. Deus pune, Deus abençoa, o homem se revolta. Deus pune, Deus abençoa. E daí paramos, chegamos no capítulo 12. Será que o homem vai se revoltar de novo? Acho que sim, né? Que ciclo esquisito, né? Nos primeiros 11 capítulos da Bíblia, você já percebe essa natureza ruim que nós temos. Como o homem se revolta contra o plano de Deus. Deus quer nos abençoar, quer nos trazer para uma vida na sua presença. E o homem está sempre dizendo, não, eu prefiro ficar aqui no escurinho. Eu prefiro ficar aqui fazendo coisa errada. Não é algo de hoje, algo que já começa lá com Adão e Eva, né, como nós vamos ver. Então existe esse ciclo e essa bênção de Deus se caracteriza, então, queria que vocês pensassem também, até aprendessem esse conceito e anotassem. A bênção de Deus se caracteriza pelos dois conceitos de reconciliação, obviamente após a queda, e da presença de Deus. Então, lá no primeiro capítulo, quando Deus abençoa, não existe o pecado ainda. Deus está abençoando com a sua presença. E a gente aprende depois lá no capítulo 3 que Deus passeava pelo jardim do Éden. A criação toda era o templo de Deus, era o local da presença de Deus. O jardim do Éden era o santo dos santos, era o lugar onde Deus se revelava e passeava e tinha comunhão com o ser humano. Mas o ser humano achou que isso era pouco, né? E preferiu ser independente, preferiu jogar tudo isso fora. E houve a queda. Mas Deus, então, através dessas sucessivas bênçãos, ele vai reconciliando o homem consigo mesmo, através do plano de redenção que ele estabeleceu. E só para deixar claro, né, fazendo esse parênteses, o plano de redenção no Antigo Testamento, qual era? Era por obras? Era tendo que obedecer à lei de Deus? É assim que... Pode falar? Uhum. Tá.
Eu vou dar uma resposta, então, mais curta, né? E a gente pode discutir isso fora da sala de aula. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui vai ser entender aquilo que o texto está nos revelando. E essa é exatamente a sua pergunta, o que a gente faz com as coisas que o texto não revela? Né? Ou seja, o que a gente faz com o lapso, com a lacuna? Isso a gente comentou um pouquinho na semana passada, né? A Bíblia está cheia de lacunas, está cheia de coisas não contadas. E nós vamos ter que pensar um pouquinho, estabelecer algumas hipóteses. Em alguns casos a gente consegue estabelecer hipóteses viáveis, uma explicação razoável para aquilo que a Bíblia deixou como lacuna. Em outros casos, os crentes estão discutindo faz 2000 anos e não chegaram a uma conclusão. Esse é um dos casos. Tá? O que aconteceu não se sabe com certeza. Existem várias teorias, existem várias especulações. Como crente, a minha resposta é Deuteronômio 29, 29. Conhece o texto? Aquilo que Deus revelou foi para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. As coisas não reveladas pertencem a Deus. Então, eu entendo que o que Deus queria que eu soubesse, Ele escreveu. Ou deixou claro de maneira que eu possa chegar lá pelo meu raciocínio. Aquelas coisas que estão em dúvida, e não é só essa, tem muitas coisas em dúvida, tem várias doutrinas que há diferenças entre grupos, tem várias coisas que não são tão importantes, e às vezes a gente briga bastante por elas, né? Pelas diferenças denominacionais e por tantas outras coisas. Essa é uma questão que é preocupante, mas não era preocupante para o autor, para Moisés. Talvez para o povo daquela época não era relevante saber a resposta a essa questão. Para nós, modernos, né, pós-modernos, nós temos essa preocupação, nós queremos entender isso, mas a Bíblia não explica. E daí nós vamos ter que confiar que, de alguma maneira, Deus conduziu aquele processo e podemos entrar daí no debate, olhar, né, as teorias várias que surgiram para explicar essa geração de outros filhos, de Adão e Eva, né? Mas não vai ser o nosso caso aqui no curso, né? Porque eu preciso focar naquilo que o texto está revelando, que é bastante importante. Mas eu posso desenvolver contigo, ou quem mais alguém tiver interesse, algum texto, alguma fala, alguma conversa para a gente explorar isso aí. Tá? Então, a princípio, eu estava perguntando, né, sobre a redenção. Como é que era a redenção no Antigo Testamento? E eu perguntei, é por obras? E alguém falou sacrifício, acho que escutei por aí, né? Mas por quê? Por que sacrifício? Como que a pessoa se redimia no Antigo Testamento? Isso nós vamos aprender só lá em Levítico, claramente. Né? E fechando, vou fazer o parênteses aqui para fechar um ponto que eu deixei meio não explicado claramente ali. Eu falei que Gênesis, na parte da promessa, nós temos a descendência, a bênção da presença de Deus, que nós estamos ainda nesse ponto, e a terra, que vai ser mais explorada em Números de Deuteronômio. O que sobrou? Êxodo e Levítico. Êxodo e Levítico vão tratar bem dessa questão da bênção, porque a bênção, como eu falei, se concentra em duas partes: a reconciliação, que nós estamos vendo agora, o que é essa redenção, e a presença de Deus. E Êxodo e Levítico são livros cujo tema é presença de Deus. Como viver na presença de Deus. Né? Mas vamos fechar aqui a questão dentro dessa bênção, que é reconciliação e presença. Dentro da reconciliação, como que as pessoas do Antigo Testamento eram redimidas? Elas faziam sacrifícios, mas o que isso reconciliava? O sacrifício sozinho trazia reconciliação? Não é isso que os profetas vão ensinar. Sempre foi pela fé desde o início. Fé no quê? Fé em Deus. Mas tinha alguma coisa mais específica que a gente aprende lá no proto-evangelho de Gênesis 3,15? Exatamente. Então, toda a redenção na Bíblia, toda a reconciliação dos homens e das mulheres com Deus, ela acontece por meio de Jesus, do Redentor. Nunca houve outro processo, outra maneira de se reconciliar com Deus.
Isso tem que estar muito claro na sua teologia, no seu entendimento da Bíblia. Como é que as pessoas do Antigo Testamento podiam crer em Jesus se ele não tinha nascido ainda? Criam na promessa. É isso? É por isso que Hebreus capítulo 11 é tão importante, tão legal, porque ele explica como aquelas pessoas, aqueles heróis da fé, eles já olhavam para o futuro, para a promessa, eles antecipavam o dia que a promessa ia se concretizar. Eles esperavam aquele momento. A gente vê isso lá quando Jesus nasceu e Simeão e Ana aparecem ali se regozijando porque entendem, agora a promessa está se cumprindo. Então todas as pessoas no Antigo Testamento eram salvas também pela fé na promessa do Redentor. E todas as pessoas depois do Antigo Testamento, ou seja, no Novo Testamento e na história da igreja, elas são salvas também pela fé na promessa já cumprida e concretizada do Redentor. Só Jesus é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Então os sacrifícios eles eram importantes no sentido de ensinar ao povo essa necessidade de um sacrifício, de alguém que reconciliasse, mas Deus tinha prometido que esses sacrifícios aconteceria lá no futuro através do Redentor que ele ia prover. Nós vamos ver isso um pouquinho mais firmes, mais concretamente lá em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar seu filho, né? Ali nós temos já várias coisas que vão apontando para Jesus. E é importante vocês entenderem que o sacrifício sozinho não apagava o pecado. Geralmente, nas minhas aulas do Antigo Testamento, eu explicava isso quando a gente chegava lá em Levítico, mas nós não vamos chegar esse semestre. Então, estou dando essa antecipação para vocês. Por quê? Porque Levítico fala de um sistema todo de sacrifícios que é para expiar a culpa do pecado. Mas os profetas depois vão dizer que Deus estava cansado daqueles sacrifícios e que aqueles sacrifícios não expiavam o pecado. Por quê? Era necessário olhar a motivação do coração. O sacrifício era uma oportunidade da pessoa apresentar o seu coração diante de Deus e, pela fé no Redentor prometido, colocar sua vida diante de Deus e ser reconciliado com Deus. Então não era o sacrifício físico em si que fazia com que ele se reconciliasse com Deus. Porque Deus fala lá em Isaías, leia o capítulo 1 de Isaías, ele diz, olha, vocês estão fazendo aí muitos sacrifícios, estou cansado dos bois, dos touros, de sacrifícios todos, não serve para nada. Vocês estão com as mãos sujas de sangue. Existe uma injustiça no meio de vocês, opressão social, pecado, imoralidade, e vocês estão aí fazendo sacrifícios, são bons religiosos. Mas isso não serve para nada. Então Deus está dizendo que o sistema religioso, ele não funciona sozinho. Isso é importante no dia de ceia, né? Fazer a aplicação já. Se você não fez a curva, estou fazendo para você. Hoje é dia de ceia. A ceia funciona sozinha? Basta eu participar, eu estou automaticamente abençoado? Purificado dos meus pecados? Muita gente religiosa acha que sim. Mas pelo que a gente aprende do teor todo bíblico, como eu estou falando agora, do Antigo Testamento e do Novo, a ceia não é mágica. Ela é um meio de graça no qual Deus nos abençoa e que você tem a oportunidade de se reconciliar com Deus pela fé, na promessa, em Jesus. Naquele momento em que você se prostra na presença de Deus, se coloca na presença de Deus, pede perdão pelos seus pecados e se conecta com a igreja toda que foi redimida pelo sangue do Cordeiro. A ceia não é um instrumento mágico. Conta a lenda, eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas não acredito que seja muito verdade. E muitas pessoas, às vezes, talvez até no meio evangélico, mas eu sei que a lenda falava da igreja católica, às vezes pegava a hóstia, escondiam a hóstia, não comiam e levavam para casa, para um parente que estava doente, para ver se a pessoa ficava curada, porque a hóstia, né, ela é o corpo de Cristo, ela tem poder, ela pode fazer alguma coisa. Nós temos muita facilidade de acreditar no poder mágico das coisas.
Não sei se não tem alguém que não faça isso com o pãozinho da ceia. E pega 2 em vez de pegar 1, e daí ele leva para casa para, né, uma hora de necessidade. Será? Pensa aí se você já fez isso. Eu espero que não. Por quê? Porque não é o pão que é mágico. Não é o suco da uva, o vinho que é mágico. É a presença de Deus que faz a mágica. É a presença espiritual de Cristo aqui conosco, a nossa conexão como igreja na presença dele. E se você não fizer isso com a atitude certa, não vai funcionar. É o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11. Ele diz, olha, vocês não estão discernindo a igreja, e por isso muitos de vocês já morreram. Morreram porque não sabiam tomar ceia da maneira certa. Estavam tomando mecanicamente. E Deus julgou aquelas pessoas. Não quer dizer que elas perderam a salvação, mas quer dizer que Deus abreviou a vida delas. Fica aí uma reflexão para hoje à noite, né? Não tome, então, como elemento mágico. Então, a redenção, voltando lá para a mensagem de Gênesis, a redenção é parte dessa bênção de Deus. Deus quer conexão com o ser humano. Ele nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Ele quer que nós vivamos na sua presença. E por causa do pecado que nos afasta dele, ele provê então a reconciliação para nos trazer de volta à presença dele. Esse é basicamente o tema da Bíblia, que nós somos chamados a viver na presença de Deus. Tá? E já vimos então esse contexto até de Gênesis de 1 a 11. Sobre essa parte da mensagem de Gênesis, divisão especialmente de 1 a 11, que eu foquei mais agora, ficou alguma dúvida, né, além da sua, mas alguma outra questão assim, sobre essas que eu falei? Então a gente vai passar para Gênesis 1. Nós vamos chegar lá. Nós vamos começar com Gênesis 1, 2 e 3. Depois do 4 ao 11, nós vamos trabalhar um pouquinho ali sobre o dilúvio. Não vamos entrar em detalhes mais aprofundados e nem também vamos responder, né, isso que eu queria novamente deixar claro. Né, nós não vamos responder as dúvidas tradicionais, o dilúvio foi local, foi do planeta todo, como é que aconteceu, como é que, né, os detalhes que a história bíblica não conta, nós não vamos entrar muito neles. São importantes, eu posso recomendar livros que explicam essas perguntas que ninguém sabe responder, e eles tentam explicar ou tentam dar opções, né, se você quiser estudar. Mas nós vamos tentar focar na mensagem que foi revelada, naquilo que Deus escreveu. Esse é o mais importante. O resto é complemento. Tá? Então nós vamos entrar lá em Gênesis 1. Como eu falei, Gênesis 1 é uma dobradinha, né, com Gênesis 2. Gênesis 1 e 2 falam da criação. Em duas narrativas, né, um relato que vai explicar como é que o ser humano surgiu. E para Israel isso era importante, porque está explicando de onde que eles vieram, assim como para nós, né, o Israel de Deus hoje, saber de onde nós viemos e quem é o Deus Criador. Então, o foco principal de Gênesis 1 e 2 está em explicar a nossa origem, nosso propósito como humanidade, e está em explicar também quem é esse Deus que nos criou. Percebe? Esse é o foco. Quem é Deus? Como que ele se revela para nós? O foco de Gênesis 1 e 2 não está em explicar como foi feito o processo de criação, que é a maior pergunta que todo mundo tem hoje. Todo mundo quer discutir como que a criação aconteceu. Esse não é o foco do texto. Por quê? Como a irmã lembrou ali, Israel estava vivendo, depois do Egito, já tinha vivido ali numa nação politeísta, cheia de deuses. Quando chega lá nas planícies de Moabe, prontas para conquistar Canaã, Moisés mesmo já alerta, vocês vão entrar num ambiente politeísta, cheio de deuses, cheio de histórias,
cosmogonias, a gente chama, as histórias de criação de cada povo. E cada povo tinha histórias diferentes, tinha mitos sobre como que o mundo surgiu. Muitos deles envolviam lutas entre deuses. Um deus era mais forte do que outro deus e estraçalhava aquele deus e matava o outro e sobrepujava o outro. E através dessa matança geral, eles criavam o universo com os restos dos deuses mortos. Esse é um dos contos, lindo, né? Novela para contar para as criancinhas. Então, Israel estava no meio dessa cultura. E Moisés precisava, então, explicar para eles, olha, não foi bem assim que aconteceu. Deus me deu essa revelação de que a origem do universo não é assim. Não foi através desse caos, dessa luta, e não foi através desses propósitos errados. Naquele mito, por exemplo, dizia, um dos deuses fala, né, é um mito babilônico, que fala, vamos criar a humanidade para serem nossos escravos. Nós precisamos dos seres humanos para gerar comida para nós, para que nós possamos viver bem. Então, naquele mito, a humanidade era nada mais do que escrava. Só servia para servir aos deuses. Esse era o propósito da humanidade. E nós vamos ver aqui em Gênesis 1 e 2 que o propósito que Deus revela para a humanidade é completamente diferente. É fenomenal. Nós somos colocados no topo da criação e não como escravos de Deus. Totalmente diferente a cosmovisão. Né? Então, por que são importantes essas falas e por que tem esse propósito? Porque Israel precisava entender quem é o seu Deus. Quem é esse Deus que chamou o povo de Israel para cumprir uma missão? É isso que Moisés está começando a contar. Qual é o propósito deles? Qual é a missão deles? É isso que Moisés está procurando contar. Ele não está preocupado com quanto tempo se passou na criação. Ele vai falar aqui que são 6 dias, 7 dias, e daí você pode entrar em toda aquela discussão, mas o dia era de 24 horas, o dia era de milhões de anos, o dia era assim, era assado, acontecia assim. Né? Tem 200 mil questões para fazer com relação a esse texto, e os cristãos continuam divididos e com várias posições a respeito disso. Então nós não vamos entrar nessas grandes questões que talvez você tenha muita curiosidade. Mas aí eu posso indicar alguns livros, alguns autores, para ir você buscar essas respostas. Ou nós fazemos um outro curso, Gênesis 2, em busca das questões não resolvidas. Né? Tem muita coisa para se resolver, mas aqui nesse curso, nesse semestre, nós vamos tratar do básico, daquilo que a Bíblia está falando. E vamos deixar nossas perguntas de fora do texto para uma outra ocasião. Então nós vamos começar com a primeira narrativa. Né? Como eu falei, Gênesis 1 e 2 tem 2 narrativas. E se você perceber na sua Bíblia, a segunda narrativa não começa no capítulo 2. Né? A pessoa que fez a divisão em capítulos dormiu já no começo aqui, né? Porque você percebe, né, que, na verdade, começa lá no 2:4 uma nova perícope, né? Uma nova narrativa. A primeira vai do capítulo 1, versículo 1, até o 2, versículo 3. Essa é a primeira narração dos 7 dias da criação, e é depois, lá no versículo 4, como a gente falou, que começa um Toledoth. Esta é a Gênese, né? Essas são as descendências do céu e da terra, quando ele começa, então, uma nova parte. Não estava? Não estava no original. Nem Moisés. Exatamente. Isso foi feito na Idade Média, né? Os estudiosos lá, judeus, eles começaram a dividir a Bíblia em sefarot, eles chamam, né, em partes para ser lidas nas sinagogas, e depois os cristãos lá, um específico, começou a dividir a Bíblia em capítulos, e bem mais tarde é que foi dividida em versículos. Então a Bíblia não saiu do forno lá na época de Moisés já com essa divisão toda. É interessante, quando eu estava estudando a Bíblia várias décadas atrás, junto com um grupo de jovens, o pastor nos dizia isso: olha, apague essas inscrições
que tem ali, apague essas divisões. Hoje é até mais fácil, porque você consegue no celular ou no computador o texto da Bíblia, você pode colar num Word, por exemplo, num editor de texto, e você pode apagar essas divisões e ler o texto corrido, para que você não seja influenciado por essas divisões e essas sugestões de títulos, porque elas acabam nos levando, às vezes, para uma interpretação errada. Não devíamos, vou fazer um parênteses rápido, que é bom para a questão de vocês entenderem essa hermenêutica. A parábola do filho pródigo é um exemplo clássico. Por quê? Por que todo mundo acha que a parábola é do filho pródigo? Porque está escrito ali, parábola do filho pródigo. Então todo mundo lê a parábola e se concentra em quem? O filho pródigo. A parábola é sobre o filho pródigo? Não é sobre o filho pródigo, gente. A parábola é sobre o Deus amoroso, sobre o Pai que recebe de graça o pecador. O foco não está no filho pródigo, o foco está no Pai. E nos filhos que estão em casa e que são religiosos e que não aceitam a graça do Pai. O filho pródigo é o coadjuvante, mas o título faz com que você olhe só para o filho pródigo. Exato. Exatamente, ele é generoso, né? Exatamente, é uma boa correção, vamos sugerir para os editores de Bíblia, né? A parábola do filho esbanjador e do seu pai pródigo. Aí, ó, já é uma boa... Mas essa é uma sugestão, trabalhando em cima do que você falou, que eu dou para vocês. Ao ler a Bíblia, apaga, passa um branquinho nesses títulos e escreva os seus títulos. Ou se você não quer mexer na Santa Bíblia, né? Pega um caderno, anota as divisões que você quer e vai dando os seus títulos para cada sessão. Assim você está estudando a Bíblia, você está tentando entender o que esse texto realmente está falando. E você está dando um título que você escolheu. Isso vai fazer você interagir com a Bíblia e vai fazer a sua devocional ter muito mais sentido do que só ler a Bíblia, fazer uma oração e ir embora. Porque você está conseguindo entrar no texto. E uma questão importante, já que estamos falando aí de hermenêutica, para a gente relembrar da aula passada. O objetivo da Bíblia é falar do relacionamento de Deus com o ser humano. É nos explicar quem é Deus, é revelar quem é Deus. Esse é o objetivo maior da Bíblia. Então, quando nós vamos estudar um texto, nós temos que sempre estar atentos a isso. Onde está Deus? O que Deus está fazendo? O que está acontecendo? Como que o texto está revelando Deus? O que o texto está nos ensinando sobre Deus? Essas são as perguntas fundamentais para você interpretar corretamente a Bíblia. Excelente. Então, você fez bem a sua tarefa. Você percebeu como que o texto está descrevendo Deus. Nós vamos voltar exatamente a isso, a esses detalhes ali no capítulo 1. Tá? Porque é importante a gente perceber nos detalhes o que o texto está revelando sobre Deus. E essa é uma característica importante. Um Deus que ele é planejado, né? Ele pensa nas coisas, ele para observar, ele analisa, ele não está com pressa, ele não está cumprindo uma tarefa porque alguém mandou. Ele tem todo o tempo do mundo, ele criou o tempo, né? Então ele pode fazer como ele bem apraz, ele é soberano.
Olha quantas coisas, né, nessa pequena lida você já percebeu sobre Deus. Então, percebam essa lição, não só para o texto, como a gente vai ver, mas para toda a Bíblia. O que o texto está revelando sobre Deus, o que o autor está ensinando sobre Deus. E se você quiser aprofundar, vai aqui um segundo passo na sua tarefa hermenêutica, na sua tarefa de interpretação da Bíblia. Não só entender o que o texto está falando sobre Deus, mas tentar entender por que o autor está revelando isso para a sua audiência original, né? E daí, em segundo passo, fazendo já a aplicação, por que está revelando isso para nós hoje? Então, um aprofundamento seria, por que o autor quer ensinar isso para Israel? Por que Moisés escreveu essas coisas para Israel aprender? E a aplicação é, por que Deus colocou essas coisas na Bíblia, o Espírito Santo inspirou Moisés, estão lá essas coisas hoje para nós lermos. Daí você vai ter feito uma senhora devocional. Não vai ser uma lidinha de um capítulo. Vai ser uma meditação, um aprofundamento, e você vai crescer espiritualmente com isso. Tá? Então preste atenção aí nessa metodologia de hermenêutica, né, de interpretação da Bíblia. Mas vamos começar então com o texto. Ficou alguma dúvida? Questão de interpretação, de aplicação? Então alguém aí vai tomar coragem e vai ler o primeiro versículo. Gênesis 1. Vamos começar. Isso. Famoso versículo, né? Versículo de início da palavra de Deus. O que chama atenção nesse versículo? O que ele está falando sobre Deus? Que ele é o Criador, que ele fica implícito, né? Que se ele criou o universo, ele existia antes do universo. Então já sabemos duas coisas básicas aí. Primeiro, que Deus é o Criador do universo. E a segunda é que ele, obviamente, então é distinto do universo e antecipa o universo. Uma simples frase. Um conceito básico, mas que é fundamental para a nossa cosmovisão bíblica. O fato de que Deus não faz parte do universo. Nós não acreditamos no panteísmo, que diz que é tudo embolado, né? Deus é transcendente, é o termo que a gente usa na doutrina. Deus transcende o universo, ele está fora do universo. Ele criou todo o universo. Essa expressão, os céus e a terra, é uma figura de linguagem usada, né, na linguagem hebraica para designar todo mundo, todo o universo. Então, no princípio, quando que foi esse princípio? Nós temos muitas dúvidas. Foi o Big Bang? Foi uma outra coisa? Qual é esse princípio? Nós não sabemos, mas era o princípio. O que a Bíblia está dizendo é que no princípio de tudo, Deus já existia. Ele era soberano e ele criou todo o universo. Então esse é um título, né, para toda a obra da criação e um título que já estabelece algumas verdades importantes. Não é isso? Então Deus não é descrito mais do que isso. Mas nós já sabemos algumas coisas importantes. Nós não sabemos nem o nome dele ainda, porque ele não se revelou pelo nome dele. A palavra aqui usada, né, é a palavra Elohim, que é usada no texto hebraico. Se você já ouviu falar desses nomes de Deus, Elohim é um termo genérico. É um termo usado até para outras figuras importantes no Antigo Testamento, como juízes, autoridades. Elohim poderia ser claramente significado hoje ou traduzido com o termo Deus. Você sabe que Deus não é o nome de Deus, né? Porque a gente usa essa palavra Deus para outros deuses. A gente fala de Zeus, o deus grego, a gente fala de deuses romanos, a gente fala de deuses das religiões afro-brasileiras, a gente fala de vários outros deuses. Então Deus é muito mais um descritivo que nós acabamos usando
no meio cristão para designar o nosso único Deus, mas que não é o nome dele. O nome dele qual é? Eu sou, o que mais? Eu sou o que sou, mas qual é outro termo que ele acaba se descrevendo ali também para Moisés? Javé, né? Ficou conhecido, né, por muito tempo como o nome de Jeová, né, que algumas igrejas ainda usam, mas o termo mais correto, melhor traduzido, seria Javé. Javé é o eu sou o que sou. E ele vai explicar lá em Êxodo para Moisés que, olha, pelo meu nome Javé, eu não fui conhecido antes. Os patriarcas não conheciam o meu nome. Ele revelou esse nome para Moisés, para o povo escolhido, formado, quando eles estavam lá sendo chamados para viver na presença dele. Então, esse Deus Elohim, esse Deus mais genérico, vamos colocar assim, ele está se revelando como o Deus Criador. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, Elohim traz essas características, e é essa palavra que vai ser usada no primeiro capítulo. Só lá no capítulo 2, já antecipando um pouquinho, versículo 4, é que vai aparecer Javé. Não porque Deus tinha revelado o seu nome, mas é porque Moisés está escrevendo e ele já conhece esse nome de Deus. E por que lá no versículo 4 aparece Javé? Porque aqui Deus entra em aliança com o homem. Javé é o Deus da aliança, é o Deus relacional, é o Deus presente, imanente. Elohim é o Deus criador, todo-poderoso, que fez todas as coisas por toda a humanidade. Então a Bíblia usa essas distinções sutis, às vezes de nome, para enfatizar mais um aspecto do nosso Deus ou outro aspecto do nosso Deus. E ali no versículo 4 do capítulo 2, alguém pode ler? Vamos ver o que diz ali. Agora não fala só Deus, né? Fala o Senhor Deus. O que tem de diferente nesse Senhor? Já vê, mas primeiro assim no texto ali, como é que está grafado esse Senhor? Está em maiúsculas, né? Em versalete, que é o nome correto do fonte, é uma maiúscula que é um pouquinho diferente da maiúscula total. Então, nas Bíblias Almeida, tradicionalmente, em algumas outras Bíblias, o nome Javé é substituído por essa palavra Senhor em versalete, nessa caixa maiúscula aí. Então, toda vez que você encontrar o Senhor grafado dessa maneira, você sabe que o texto hebraico está falando Javé. Quando for Senhor, que representa Adonai, por exemplo, outra palavra hebraica, vai estar escrito Senhor sem caixa alta. Está aí uma maneira de você identificar isso. Então aqui está falando, na verdade, é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando Javé Elohim os criou. Aqui Moisés está dizendo, Elohim é Javé, o nosso Deus. O Deus da criação é o nosso Deus relacional, aquele que fez um pacto conosco, aquele que nos trouxe para viver na presença dele. Moisés está costurando e está mostrando que essa história ela tem sentido para Israel. Não está falando de um Deus qualquer, está falando do nosso Deus. E o nosso Deus é o Deus criador do universo. Ele está falando isso para Israel e nós somos parte desse Israel. Então está falando isso para nós também. Tá? Então fica aí essa distinção entre Javé e Elohim. Você fala no... Não é por causa da língua, é a maneira como Deus vai se revelando. Você vai perceber no Antigo Testamento, aqui no próprio Gênesis e em outros textos, que Deus se revela com vários nomes. Né? Ele é o Jiré, o Javé Jiré, o Senhor que proverá. Ele é Javé Rafá, o Senhor que cura. Ele é vários, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele se revela, é o Elion, o Deus eterno. Né? Tem vários termos, vários títulos de Deus que o próprio Deus usa. Então, não é que a língua precise disso, mas nós precisamos entender as várias facetas de Deus.
Não é isso? O Novo Testamento ele usa outros termos que a gente entende melhor, porque não estão em hebraico, né? Ele fala, Deus é amor, Deus é luz. São títulos para Deus. Jesus fala, eu sou a verdade, a vida. Ele está trazendo conceitos que são mais abstratos, porque está falando com os gregos, com o nosso pensamento ocidental, e nós podemos pensar, puxa, Deus é toda a vida, Deus é toda a verdade, Deus é toda a luz, Deus é todo o amor. E daí nós conseguimos entender facetas de Deus. Mas Deus é só amor? Não. Deus é só luz? Não. Então, da mesma maneira, lá no Antigo Testamento, essas várias expressões, elas estavam revelando facetas de Deus. Deus não era só o Deus eterno, ou o Deus que é, o eu sou que é, um Deus eterno que abrange toda a vida. Ele também é o Deus que provê, ele também é o Deus que cura, ele também é o Senhor dos exércitos. Javé Sabaoth, não é isso? Ele é o Deus que vai à luta, que guerreia e que mata seus inimigos, o Deus que traz juízo. Então, a Bíblia vai revelando várias facetas desse Deus, porque ela quer que nós aprendamos isso, que nós saibamos como nos relacionar com Deus. E nós temos uma compreensão limitada. O problema não está na linguagem hebraica, o problema está na nossa cabeça. Nós não conseguimos compreender tudo aquilo que Deus é, nem com essa explicação parcelada. Né? Mas a gente vai tentando e a gente vai aprendendo. Uhum. Isso. Exatamente. Deu. Então, que a gente nem vai discutir isso, mas era um costume, né, judaico, né, na leitura, eles não pronunciavam o nome de Deus. Por isso que acabou sendo traduzido depois como Jeová, porque não sabiam mais como se pronunciava aquelas 4 letrinhas que estavam lá, que é o nome de Deus. Né? Porque por respeito, em vez de falar o nome Javé, eles falavam o Senhor, ou Hashem, que é o nome. Né? E daí esse costume pegou, e os cristãos continuam usando isso. Eu diria desnecessariamente, porque se Deus revelou o seu nome para nós, é porque a gente pode usá-lo. Nós podemos usar o nome de Jesus, que é o nome revelado de Deus, nós podemos usar o nome Javé, que também é um nome revelado de Deus. Não tem nada mais sagrado sobre o nome Javé do que tem sobre o nome Jesus. Se você não respeita o nome Jesus, sobre o qual todo nome, né, se prostra, você não precisa respeitar mais o nome de Javé. É o mesmo Deus. Não é isso? Nós cremos. Então, incrivelmente, a Bíblia católica, Bíblia de Jerusalém, é uma que usa Javé, em vez de usar o Senhor. Mas os crentes são meio tradicionais, eles não aceitam muito. A Bíblia, na linguagem de hoje, tentou fazer essa mudança, começou a usar o Eterno, em vez de o Senhor, e quase cortaram a cabeça dos editores. Né? Então, os crentes são muito tradicionais, às vezes, com alguns costumes. Não sabem explicar por que tem um costume, mas vamos continuar com eles. Né? Mas fica aí então para você saber que toda vez que você lê lá o Senhor, você está encontrando Javé. Nós vamos tentar fechar pelo menos o versículo 1 hoje, gente, para dizer que a gente começou, mas nós vamos continuar com o capítulo 1 ainda, tá? Então esse verbo, criar, né, revela que Deus criou todo o universo. Esse verbo que é usado ali é usado só para Deus. Tá? É um verbo específico chamado bará, lá no hebraico. Só Deus cria a partir do novo. Né? A gente tem um ditado, que um cientista aí falou que na natureza nada se cria, tudo se copia. A gente usava muito na escola, né? Para copiar o trabalho dos outros. Não é isso? Porque o ser humano não consegue criar nada. Nem o ser humano, nem os outros seres espirituais. Eu já comentei isso outra vez aqui, não lembro bem a ocasião. Mas o mal e nem o diabo, eles não têm poder para criar coisas. Eles só têm poder para deturpar o que já está criado. O único que pode criar novas coisas, que é até uma redundância, né? Criar algo novo, é Deus. Mas como nós usamos criar no nosso dia a dia, a gente fala
das pessoas criativas que criam as coisas, né? Criam uma propaganda, criam um trabalho, criam uma vestimenta. Elas estão transformando coisas, elas não criaram do nada. Não é isso? Só o nosso Deus criou a partir do nada. Embora essa questão de criar a partir do nada não esteja aqui explícita no texto, ela vai ser percebida ao longo do restante da Bíblia. Exatamente. Então, o que as potestades, né, ou o lado que se revoltou contra Deus faz é só imitar Deus de uma maneira deturpada. Eles não conseguem criar, né, aspectos novos, mas eles imitam também até esse processo. Na verdade, nós também fazemos isso, né, porque nós também nos apresentamos para os outros, não mudamos o nome, mas às vezes nós mudamos a nossa descrição. Uma é a descrição que você tem lá no Instagram, outra é a descrição que você tem ao vivo com a pessoa, outra é a descrição quando você está procurando um emprego, outra é a descrição quando você está numa roda de amigos. Você muda de apresentações, da maneira como você se revela para as pessoas, como você se revela para os familiares e como você se revela para os colegas de trabalho, né? Então nós imitamos Deus também nessa questão, porque faz parte da vida essas relações diferentes. Wesley, né? Queria falar? Coloca esse quesito da criação total, porque Deus ele só não tinha poder para criar os céus, ou só poder para criar a terra, como eles já entendiam os demais deuses, né? É o Deus dos mares, o Deus do rio, o Deus da montanha, o Deus do sol. Ele era o Deus todo-poderoso, ele tinha poder, ele criou tudo. Então ele não era apenas mais um Deus que Moisés estava apresentando, ele era o Deus, o único Deus revelado e o único. E depois ele apresenta a Trindade, mas ele foca em demonstrar que Deus era um e ele tinha poder para todas as coisas. Exatamente, é uma boa observação, né? Então, lembrando aqui que nós vamos finalizar a nossa aula olhando só esse primeiro versículo, mas vocês vão ficar com a tarefa de reler o primeiro capítulo, tá? Agora pensando que o objetivo desse capítulo para Israel é entender quem Deus é, o Deus único que se revelou a Moisés, o Deus Javé que aparece lá no capítulo 2, que entrou em aliança com eles. E esse Deus está se revelando aqui no capítulo 1 como o Deus criador, o Deus único. Por quê? Porque eles estão em luta contra outras cosmovisões, contra outras teologias, outros mitos que falam de muitos deuses, que falam numa realidade diferente. E Moisés está aqui centrado, focado nesse aspecto de revelar um único Deus criador, que é o nosso Deus. Ele está dizendo, o nosso Deus é o único Deus criador, é o único Deus que existe. É isso que Moisés está tentando ensinar, e nós só vimos o primeiro versículo, né? Mas todo o texto confirma isso, certo? Essa coisa muito importante. E daí você vai usar essas interpretações, porque o que em cada versículo Moisés está falando a respeito disso. E fica aqui uma dica que nós vamos trabalhar daí na nossa próxima aula, que são as repetições. Esse primeiro capítulo não é uma simples narrativa, não é um diário que Deus escreveu, daí terminei o primeiro dia, deixa eu anotar aqui o que eu fiz. Né? É uma composição narrativa inspirada pelo Espírito Santo para nos
trazer revelação de Deus. E uma das técnicas usadas pelos escritores hebraicos, especialmente Moisés, é a técnica da repetição. Observe quais palavras são repetidas. Só o nome de Deus aparece 35 vezes nesse capítulo, essa primeira narrativa. Então, está mostrando que Deus é importante. Mas tem outras palavrinhas que são repetidas. Você já leu o texto, você sabe. Tem várias expressões ali que vão sendo batidas com um ritmo, né? Sem pressa, mas com ritmo. E Deus está enfatizando algumas coisas através dessas palavras. Então nós vamos prestar atenção no que elas nos ensinam também. Tá? Então fica a dica aí para você, fica a tarefa de você descobrir quais são as palavras que vão se repetir. E também fica uma dica aí, prestar atenção no segundo versículo. Na verdade, os primeiros 5 versículos ali, ele já conta a história toda. Daí depois a gente vai confirmando no restante do capítulo, né? Mas ele já mostra essas palavras, ele já mostra as repetições. O segundo versículo ele é muito importante, porque ele vai falar da estrutura do capítulo. Então preste atenção nessa expressão sem forma e vazia e tente ver como é que isso se relaciona com o restante do capítulo. Eu vou deixar vocês no suspense, aí domingo que vem nós vamos pegar aí a partir do versículo 2 dessa expressão e depois vamos ver as repetições. Com calma, né, com tranquilidade, a gente vai aprender mais da Bíblia. Tá? O objetivo, como o pastor Marcos falou, não é gerar conhecimento, mas é gerar um entendimento das Escrituras que seja aplicável na sua vida, que faça você se aprofundar no relacionamento com Deus. E que melhore também até a sua vida devocional, para que você aprenda a ler a Bíblia com entendimento e na presença de Deus. Bom, vamos encerrar hoje então com uma oração? Senhor Deus, obrigado por esse tempo de leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito Santo moveu homens para registrar isso por escrito, para que pudéssemos ler hoje e nos maravilhar com a tua revelação. Obrigado, Senhor, porque tu tomasse essa iniciativa e tu nos buscasse no nosso estado de miséria e pecado, e nos resgatasse, nos trouxesse para a tua presença. Nós queremos te conhecer melhor, queremos te servir melhor, e por isso pedimos, abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para absorvermos o que a tua palavra tem a nos ensinar e para aplicarmos na nossa vida a cada dia. Abençoa a tua igreja aqui reunida. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.